Tá, vamos então para, Sim, por para favor. os distúrbios. Vamos Não, ao tópico porque que você queria. é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam. O que é a diferença, né, entre o que são os distúrbios de aprendizagem, aprendizado ou aprendizagem? Aprendizagem. Aprendizagem, né? Quais são os mais populares e a diferença entre eles? Então, a gente teve uma mudança, né, em relação a essa classificação, nesse último DSM, que é o Manual de Classificação dos Transtornos Mentais, que antes se fazia uma diferença, né, entre os déficits específicos de leitura, de escrita, né, de matemática, e hoje a gente, esse novo DSM, essa nova classificação dos transtornos mentais, passou a entender as coisas muito mais como um espectro. O que significa isso, né? A gente tem hoje, assim como o espectro autista também, né, que hoje também tá na mesma classificação ali, tá no mesmo capítulo, né, desses transtornos de aprendizagem também, que são os transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Que tem uma parte mais biológica, né, que tem uma questão ali mais forte dessa parte biológica, menos, por exemplo, do que um transtorno de personalidade, né, ou um transtorno de ansiedade, que tem uma carga ali de experiências ambiental muito mais forte, né? Então, esses transtornos no neurodesenvolvimento, onde estão aí presentes os transtornos de aprendizagem, hoje eles são entendidos como um espectro. Por quê? Porque muitas vezes o paciente que tem algum grau, né, de déficit de atenção também tem uma dislexia ou também tem um problema ali com a matemática, né, que a gente chama de descalculia. Então, as coisas, elas estão muito próximas, né, e os pacientes, as pessoas, elas transitam entre esses transtornos de aprendizagem. Então, hoje, basicamente, né, a gente tem o déficit de atenção, que não é especificamente um transtorno de aprendizagem, mas está nesse capítulo. Que é o que o pessoal chama de TDAH. TDAH, exatamente. Que a gente tem algumas subtipos, né? A gente tem o tipo predominantemente desatento, que é o meu. Eu consigo ficar 5 horas aqui sentada nessa cadeira. Eu não sou hiperativa. Eu não preciso me levantar e ficar andando. Mas o meu subtipo é predominantemente desatento. Aí você tem o subtipo... Avoada, legal. Avoada, no mundo da lua, exatamente. Aí você tem o subtipo predominantemente hiperativo, né? Que vai precisar mais levantar, vai precisar se mexer mais. E você tem o misto, né? Você tem um combinado, que tem os dois. Certo. Tanto o desatento quanto o hiperativo. O TDAH, ele tá dentro do neurodesenvolvimento também, tá? Mas ele não é especificamente de aprendizagem, apesar de interferir diretamente na aprendizagem, né? Porque se você não consegue se concentrar, óbvio que você não vai conseguir aprender. E aí, assim, a gente não sabe o que gera o quê, né? A pessoa, ela tem uma questão ali na leitura, na escrita, na matemática, porque ela também não tem uma concentração muito boa, né? Enfim, tá tudo ligado. E aí, em relação aos transtornos de aprendizagem, né, como a gente entende hoje, dentro desse espectro, a gente tem, então, a questão da leitura e escrita, né, e a questão da matemática, né, que são também coisas que estão, de certa forma, ligadas, né, porque muitas vezes a criança, ela não consegue ler bem o enunciado, então ela não consegue responder bem a questão, né? E quando ela não consegue fazer os cálculos matemáticos ali também, enfim, isso impacta muito, né, na autoestima da criança. Eu estava conversando com o Andrei um pouco antes de vocês chegarem, e estava falando que a época de escola, todo mundo fala assim, nossa, os melhores anos da vida, né, os anos da escola. Para mim foram os piores anos da minha vida, os piores, assim, de longe, né? Mas agora você é rica. Você olha assim, vai no encontro de turma e fala, agora eu sou rica. Eu me sentia muito burra, né? Eu estudava, minha mãe é professora, né? Professora de inglês. Você tem TDAH. Eu tenho TDAH e tenho uma questão com a matemática também, né? Tá. Eu tenho uma descalculiazinha, assim, bem boa. E minha mãe, coitada, né? Fazia o maior esforço. Meus pais, enfim, são, né? Classe média, bem média. E minha mãe pagava um professor particular, ela sendo professora também, pagava um professor de matemática para dar aula para mim. E aí o cidadão ficava lá a tarde toda na minha casa, saía de lá falando, ela tá aprendeu. Mas é porque tinha uma mediação ali, né? O tanto que a gente fala hoje da questão da mediação, que é importante para os transtornos de aprendizagem, para o TDAH. Inclusive, a lei foi sancionada, né? Finalmente, a gente tem a lei do TDAH e dos transtornos de aprendizagem. Falou isso ontem. Foi assinada dia 30. É porque, na verdade, o que já acontece nas escolas particulares, agora vai passar a ser lei. E vai ter que acontecer nas públicas também, né? Que é justamente essa mediação, são provas diferentes, a criança tem mais auxílio para quem tem o distúrbio. Vai ter mais auxílio, exatamente.